Olá, amigas e amigos que nos acompanham no videocast do No Mundo da Bola. O assunto de agora é Brasileirão. Brasileirão Série A, que tem o Bragantino na liderança. Brasileirão Série B, que começou e tem transmissão da TV Brasil. E o Brasileirão Feminino, com o Corinthians disparado na ponta, inclusive com um jogo ainda a pagar, podendo ampliar a sua vantagem. Participam do programa conosco aqui no estúdio no Rio de Janeiro, dois integrantes da equipe de esportes da EBC, a Brenda Balbi, que está estreando com a gente neste episódio, também o Rodrigo Campos e, direto de São Paulo, o Lincoln Chaves. Eu sou o Sérgio do Bocage, está começando o No Mundo da Bola. Olá, satisfação receber vocês. O assunto está quente por aqui, antes mesmo da bola rolar, mas eu começo por você, Brenda, uma satisfação muito grande em recebê-la aqui. Temos um clássico do futebol feminino, Corinthians e Ferroviária, e o que chama a atenção que é um clássico, 32 jogos, uma vitória da Ferroviária. Que clássico é esse? Então, primeiramente é um prazer estar aqui, muito bom estar aqui com vocês e principalmente para falar de futebol. Mas vamos lá sobre o clássico paulista, né? A Ferroviária é um time que tem muita expressão no futebol feminino, porque é um clube que investe muito na categoria feminina, é campeã de Libertadores, campeã brasileira, então, é uma equipe que realmente tem muito a oferecer. Esse ano tá fazendo uma campanha interessante também, tá ali em quarto, quinto lugar da tabela, mas como você bem disse, tem um jogo a menos, joga contra o Corinthians. Vencendo a partida, pode chegar ali na segunda colocação da tabela. O Corinthians realmente disparado na liderança. 5 jogos, 5 vitórias. É o maior investimento. Superior assim? É o maior investimento do futebol feminino brasileiro. As peças realmente são muito boas. E é um investimento a longo prazo, né? Quando você tem um investimento a longo prazo, a tendência é que realmente os resultados sejam aí superiores mesmo. Tá gostando do Brasileirão Feminino, Lincoln? Satisfação em recebê-lo. Tudo bem, Bocage, Brenda, Rodrigo, para todo mundo que nos acompanha. Estou gostando sim. É claro que a gente já percebe algumas forças se destacando, né? O próprio Corinthians, como a Brenda adiantou. Há de se observar, né, como é que o clube na defesa vai lidar agora com a saída da Tarciane, que foi vendida para os Estados Unidos, né? Para o futebol da Liga Norte-Americana, uma transação histórica, né? Na casa ali de R$2.600.000. Uma das maiores transferências, inclusive se a gente considerar o futebol feminino de forma global. Né, então é um momento histórico e um montante que vai para, né, a gente acredita, né, mesmo em meio à crise financeira que vive o próprio clube Corinthians, mas é um montante que o Corinthians tem condição, inclusive, de reinvestir na sua equipe feminina e torná-la cada vez mais forte. Né? A Tarciane é uma perda considerável, mas o Corinthians tem um elenco bastante robusto, né, e é o grande favorito disparado da competição. A gente tem, como eu disse, algumas forças despontando, o Ferroviária, o Palmeiras, começa também a mostrar um pouco, a apresentar uma melhora agora sob o comando da técnica Camila Orlando. Por outro, o Cruzeiro fazendo uma campanha bem sólida, como já demonstrava na Supercopa. Agora a decepção até o momento, acho que em questão, embora já fosse um cenário até previsto no início da competição, é o Atlético Mineiro, né? Um clube que demorou demais a olhar para a sua equipe feminina, pouquíssimo investimento em estrutura, muitos problemas destacados ao longo de toda a preparação, e o time vai colhendo os frutos negativos, né, dessa ausência. Não ganhou nenhum jogo e acabou de sofrer uma goleada para o Cruzeiro por 4-0. Pois é, o Lincoln quase matou minha pauta. Eu ia perguntar para você exatamente isso. Ele falou do Atlético Mineiro, mas um outro time que investiu também foi o Flamengo, que está na zona do rebaixamento. E, por outro lado, o Cruzeiro super bem, né, surpreendendo. Essa questão do Flamengo é realmente um pouco complicada da gente falar, porque o Flamengo ele tem colocado muito dinheiro no futebol feminino, mas infelizmente esse dinheiro ele não tem sido bem aproveitado. A gente vê o elenco do Flamengo com peças muito boas, atletas renomadas que já tiveram passagens por seleção brasileira, já jogaram Olimpíadas, Copas do Mundo, mas que parece que ali dentro de campo não tá dando liga. Isso é certo. Não tá dando liga. E aí a gente pergunta, né, o que será que tá acontecendo internamente para que esse time não avance, né? Porque realmente, se a gente for colocar no papel, é um dos times mais fortes que a gente tem no brasileiro. A favor do Flamengo, que estreou
de cara pegou Corinthians, Palmeiras É. e tropeçou perdendo para o Cruzeiro em casa. Uma sequência ingrata também, né? É. Porque times que realmente também investem bastante na modalidade, mas se a gente for colocar no panorama geral, o Flamengo era para estar melhor, não era para estar na zona de rebaixamento nesse momento do campeonato. Acontece muito disso, né, Rodrigo? Se monta um forte time, um forte elenco, mas não se tem um bom time. Satisfação te receber. Um abraço, Bocage, seja bem-vinda mais uma vez, Brenda, Lincoln. Isso acontece não só no futebol masculino ou feminino, em vários esportes. Coletivos. Isso é um mistério, porque a partir do momento que você tem grana, que você investe, que você traz os melhores, supostamente uma melhor comissão técnica, um preparo geral, uma estrutura, e o resultado não vem, é sempre surpreendente. Mas é uma competição longa e o Flamengo tem um bom elenco, fez um investimento que com certeza justifica uma melhora considerável durante a competição. Por outro lado, também clubes que não investem tanto, misteriosamente chegam lá em cima. E o Cruzeiro agora é um exemplo disso no futebol feminino. Falando... Só pegando aqui o gancho dele, outro caso também é o América Mineiro, né? Que a gente não tem um grande investimento, mas que tá ali brigando por estar na zona ali do... Goleou entre o os Atlético, quatro, né? Entre os 4 primeiros. Goleou o Atlético por 6-0. Então, realmente, é uma campanha considerável e admirável do América Mineiro até aqui. Então, o E o Corinthians... Internacional tá na zona de rebaixamento também. Pois é. O Corinthians é o líder do Brasileirão feminino, mas no masculino, Lincoln, é o mistério? Nenhum gol marcado. Eu acho que não chega a ser um mistério se a gente olhar o todo da temporada. Se a gente lembrar que o Corinthians sequer chegou às quartas de final do Campeonato Paulista, e mais impressionante que isso, né? Chegou na última rodada do estadual sem chances de classificação. Num campeonato que, se a gente olhar o modelo dele, é quase que para garantir que a gente vai ter os grandes chegando o mais longe possível. Né? O Corinthians acabou tendo essa decepção, chegou a emplacar 5 derrotas seguidas, ainda sob comando do Mano Menezes. Aí no meio da competição troca o treinador, vem o Antônio Oliveira, ele até esboça uma melhora, acabou não sendo suficiente. A equipe tem um período até significativo de treinamento e parece que depois de ficar tanto tempo sem jogar, parece que o time voltou pior. Né? As peças não vão se encaixando, os jogadores que chegaram ali com uma expectativa grande, o Corinthians reformulou bastante o seu elenco em relação a 2023, não estão funcionando. Há uma expectativa ainda muito grande em cima do Rodrigo Garro, meio-campista que veio do futebol argentino, mas mandorinha só não faz verão, né, Bocage? O Corinthians está sofrendo bastante por isso. Ofensivamente, está faltando muito capricho ali na conclusão. Yuri Alberto não vive boa fase. Pedro Raul também chegou ali para tentar ser esse cara e não conseguiu. O Mateuzinho, que veio do próprio Flamengo, um investimento significativo do Corinthians, teve uma atuação desconcertante contra o Red Bull Bragantino, uma atuação abaixo do que a gente já viu ele apresentar, e o Corinthians sofreu muito pelo lado dele ali na defesa. Então eu acho que é um conjunto de fatores, né? E além de tudo, ainda há um racha interno. É o diretor de futebol brigando com o presidente do Conselho Deliberativo, aí chega o presidente que falou que a farra ia acabar e agora vai tentar provavelmente vir com mais alguma mudança. Então o Corinthians tá uma zona, a verdade é essa. A troca de diretoria foi mal comandada e isso está se refletindo em campo. E aí, isso é todo a receita para uma queda, Rodrigo. E que já vem se arrastando há algum tempo. O Lincoln lembrou desse último Campeonato Paulista, mas no último Campeonato Brasileiro... O Corinthians esteve ameaçado de cair no Paulistão. No Paulistão e no Campeonato Brasileiro, no último também. Então não houve investimentos que justifiquem uma melhora a curto prazo. Mas o campeonato é muito longo, tudo... Quando um time contrata, por exemplo, o Pedro Raul, como seus problemas acabaram no ataque, é sinal que a coisa é preocupante, né? Então, o Corinthians precisa melhorar muito. É bom lembrar que os mesmos 3 pontos de hoje, na terceira rodada, são os 3 pontos da 37ª, 38ª. É muito perigoso uma sequência de jogos ruins para depois você que não tem o elenco qualificado correr atrás e recuperar. Então, nesse raciocínio, Flamengo e Palmeiras 0-0, no caso Palmeiras e Flamengo, o resultado foi bom para os dois, foi melhor para o Flamengo? Fora de casa, acho que melhor para o Flamengo, né? Tendo em vista que é um confronto que já vem ali se perpetuando, já se perpetuou como uma rivalidade. Então, assim,
joga fora de casa, Flamengo fora de casa também, né? Tá ali com alguns tropeços e tal, mas acho que melhor pro Flamengo. O Palmeiras jogando em casa foi muito ruim não ter vencido essa partida. Tava ali com seu mano de campo, com sua torcida, com seu apoio. Enfim, muito ruim não vencer, mas um pontinho para cada um, acaba que fica aí no igual, né? O Bocage, rapidamente sobre esse jogo, eu tive a oportunidade de transmitir aqui na Nacional, na Rádio Nacional. Eu criei uma expectativa tão boa para esse jogo. Pro jogo, né? Porque são os dois melhores elencos do futebol brasileiro. Né? É uma quantidade de bons jogadores absurda. Para onde você olha, tem um craque ou um quase craque. E o jogo foi muito ruim. Mas tecnicamente deixou muito a desejar. O Flamengo deixou a desejar, o Palmeiras deixou a desejar. Será que não se pouparam pensando numa Libertadores no meio de semana, Lincoln? Ainda mais o Flamengo que vai para altitude? O Flamengo até poupou jogadores, né? Pode até ser, Bocage, mas realmente foi um jogo nível técnico abaixo do que se esperava, como disse o Rodrigo. Também concordo com a Brenda. Eu acho que se a gente analisar a longo prazo, o Flamengo soma um ponto fora de casa diante talvez do seu principal concorrente, enquanto o Palmeiras deixa de somar 2 também diante do seu grande adversário na briga pelo título. A gente tem ainda Atlético Mineiro, o próprio Inter, mas eu acho que no final das contas a discussão ali do título deve ficar mesmo entre Palmeiras e Flamengo. Eu acho que não sei se entra a questão de poupar para Libertadores, porque esse era um confronto muito direto, principalmente para o Palmeiras. A verdade é que mesmo com o título paulista, o time do Palmeiras, diferentemente dos outros anos, ele tem oscilado muito mais né? Alguns jogadores não têm conseguido manter o mesmo rendimento de outros anos. E uma peça fundamental para o Palmeiras. O Palmeiras tem 2 peças, 3 na verdade, que andaram com uma regularidade muito grande nos últimos anos. Isso foi importante para a equipe emplacar, inclusive, os vários títulos. O Everton, Gustavo Gomes e Rafael Veiga. Esses 3 estão vivendo uma temporada abaixo. Uma temporada de momentos, de erros que eles não costumam cometer. O Everton foi um goleiro até contestado no Paulista. Gustavo Gomes tem sido hoje muito mais auxiliado pelos seus companheiros de zaga do que o normal, do que normalmente ele era o cara que fazia os companheiros crescerem. E sem um cara ali da armação, que faz o time funcionar, sem ele na sua melhor fase, o Palmeiras sofre. Então acho que isso também tem atrapalhado. E o Flamengo com De La Cruz e Arrascaeta? Quem deve jogar? Devem jogar os dois? O que você acha? Olha, um problemão pro Tite, hein? Mas um problema bom, porque imagina você não saber quem escalar ali por você ter vários craques no elenco, né? Quem dera Joga os dois, sai quem? Sai o Gerson? O Gerson não volta mais? Cara, o Gerson é uma peça muito importante pro Flamengo. Não só pela qualidade que ele entrega dentro de campo, mas por tudo que ele já fez e já representou com a camisa do time. Mas assim, nesse momento eu iria com o De La Cruz e o Arrascaeta. E na frente? Na frente também é um problema, mas eu iria com o Pedro. Eu prefiro o Pedro. Eu gosto muito do Pedro, acho que ele sabe fazer gol e tá numa fase interessante também, né? Cebolinha ou Bruno Henrique? Boa pergunta. Um momento é melhor do Cebolinha. O Bruno Henrique é mais jogador. O momento no melhor do Bruno Henrique. O Cebolinha tá machucado. Não, porque nesse momento... Mas ele estava jogando muito bem. O Bruno Henrique é mais jogador que o Cebolinha. Mas nas últimas atuações do Cebolinha, o Cebolinha foi melhor que o Bruno Henrique. Então, esse problema, pelo menos neste momento, com a lesão do Cebolinha, o Tite deixa na gaveta. Escala o Bruno Henrique, tá tudo certo. Que é um ótimo jogador também, né, inclusive. Sempre entra muito bem. Tem 12 títulos já com a camisa do Flamengo, né? Vou tocar rapidamente no assunto que me incomodou demais, aquele painel, sei lá o que era aquilo, um palco atrás do gol. Aquilo para mim é ridículo. Não sei o que vocês acham. Inclusive, essa foi a discussão aqui Prévia. no off, né? Cara, então, pra mim é complicado, porque eu entendo a parte que você tira a oportunidade da torcida estar ocupando aquele espaço. O público ontem não chegou a 30 mil. Flamengo e Palmeiras não chegou a 30 mil torcedores, porque tinha um monstro montado ali, prejudicando o público. É complicado, mas eu concordo com isso, que você tira ali um espaço grande da torcida para que o estádio fique realmente um estádio de futebol, né, inflamado ali com as torcidas vibrando e etc. Mas eu também entendo a parte das concessões. Se tinha ali na concessão que poderia ter shows ali... Exatamente. Não tem muito o que fazer. São Paulo, diga aí, Lincoln Chaves, que você gostou daquele paredão verde?
Visualmente não me agrada, e eu acho sim que atrapalha a questão do público. O ingresso já é muito caro, o ingresso para os jogos no Allianz Parque já são caros, e aí você ainda torna ainda mais restrito, né, o acesso a conseguir ver a partida. E como você disse, um jogo como Palmeiras e Flamengo merecia um público bem maior. Agora, está em contrato, né? E esse modelo de contrato que foi feito entre Palmeiras, a W Torre, né, na ocasião da construção, né, que aí você tem que conciliar a arena de futebol com a arena para shows, prevê esse tipo de situação. Hoje o Palmeiras, pelo menos, ele ainda consegue ter uma situação de o show acontece num dia, no outro o time tem condição de jogar no seu estádio, fazendo esse ajuste. Né, o Palmeiras, por exemplo, e eu acredito até que tenha tido uma insistência da comissão técnica para que o jogo fosse no Allianz, porque o Palmeiras fez alguns jogos como mandante na Arena Barueri. Qual é o gramado de uma... qual é a capacidade em Barueri? Você sabe de cabeça? Eu não me recordo agora da capacidade, mas é uma capacidade menor que a do Allianz Parque. E o acesso à Arena Barueri também não é dos mais simples. Né? É uma outra cidade, é um estádio que fica afastado também do centro da cidade de Barueri. Então, acho que isso é um dos fatores também que faz com que os jogos do Palmeiras lá, se você for ver, tem sempre espaços, né, nas arquibancadas. É bem diferente de quando tem o jogo no Allianz, que o público já se concentra bastante bem antes do jogo. Ali a área do Allianz é uma área muito residencial, também tem muito bar, tem um shopping ali do lado. Então, sim, isso também facilita assim, com que a galera já chegue antes, tem uma facilidade de acesso, tem ônibus, tem metrô perto. Né? Então, acho que isso também impacta. A Arena Barueri, 31 mil torcedores, ou seja, o Palmeiras teria mais torcida na Arena Barueri. Não sei se teria, sendo bem sincero. Mas o Flamengo levaria, né? Também tem isso. Então, e até a própria qualidade do jogo, Flamengo e Palmeiras, faria com isso. Sua opinião, Rodrigo Campos, você que defende o Palmeiras. Não defendo o Palmeiras, não. Eu acho que... Lincoln, você é minha testemunha, ele defendeu ou não defendeu no off? Eu não consigo ver prejuízo nenhum, tecnicamente, a montagem de um palco lá. Financeiramente existe um acordo entre quem administra o estádio, Palmeiras, não prejudicou em absolutamente nada. E um exemplo claro para isso, uma das grandes decepções foi no Maracanã. Maracanã lindo, tudo funcionando, Vasco e Fluminense, 90% de ingresso para torcida do Fluminense, 10% do Vasco, e o jogo totalmente vazio. Sim, então não tinha palco, não tinha nada. Mas aí é um ajuste do regulamento do campeonato. Mas qual é a decepção? Não entendi. Não, eu quero dizer o seguinte, não é isso que prejudica. O regulamento do campeonato é 90 e 10. Sim, mas o regulamento do campeonato... Mas aí existe um acordo de cavalheiros, por exemplo, entre Vasco e Flamengo, 50% nos dois jogos, nos turnos. Um turno Flamengo mandante, outro turno Vasco mandante, 50%, o que eu acho perfeito. E aí, o regulamento 90-10, o Maracanã não tinha obra, não tinha show, não tinha guitarra no chão, estava vazio. Mas porque a torcida não foi. Sim, mas então quem garante que a torcida iria lotar todos os espaços, todas as dependências do Allianz Parque? Então não foi isso. Eu acho que fica esteticamente feio. Aquele paredão lá e tal. Agora não prejudica em nada. O Palmeiras, a concessão está lucrando com o show que teve lá, o gramado em boas condições, normal, e não vi prejuízo nenhum, Bocage. Eu sou contra, fica meu depoimento aqui e pronto. Já que você falou em Fluminense e Vasco, gostou? Fluminense e Vasco. Não me agradou muito, né? Assim, a grande questão é que esse início de Brasileiro, ele tá tão polêmico com a arbitragem que a gente fica até um pouco receoso de falar, né? O jogo em si, ele realmente teve um predomínio ali do Fluminense, incontestável, mas erros de arbitragem que a gente toda rodada jogo tá levantando. Tá demais. Né? Então, assim... Passou daquele momento de tipo, só o Vasco é prejudicado, só o Palmeiras é... Não, todo mundo é prejudicado. Mas é o que eu digo sempre aqui, todo mundo é prejudicado desde que a arbitragem foi criada no mundo. E aí, tipo, fica uma coisa chata, porque a gente tá falando muito mais de arbitragem do que do próprio jogo, né? Mas assim, vamos lá, falando de jogo. Fluminense superior mesmo, venceu, é isso. Foi predominante, então acho que de acordo com o que foi apresentado dentro de campo, méritos para o Fluminense saindo com a vitória. O que pouca gente lembra é que o Vasco perdeu o Jair, que foi contratado, né, para ser um dos principais jogadores, perdeu o Paulinho e está sem o Payet.
Sem esses 3, vai longe? Não. O Payet vai voltar. Não vai longe sem esses 3 e também não há garantia que com os 3 o Vasco vai chegar muito longe. O Vasco continua precisando de reforços. Não ter. É bom lembrar que quando o Paulinho se lesionou, estava longe de ser o Paulinho que chegou ao Vasco e foi muito bem nas primeiras partidas. O Paulinho estava mal quando se machucou, estava muito mal. O Jair, a mesma coisa. O Jair não tem uma sequência de 3 jogos com a camisa do Vasco. É impressionante. Joga uma, sente o tornozelo. Joga outra, sente a coxa. A outra, sente o joelho. A outra é expulso. Então não é o Jair. O problema do Vasco, o Jair está fazendo falta. Não. O Payet faz falta. O Payet está fazendo falta. Agora, o Paulinho, não vejo esse prejuízo todo e muito menos o Jair. O problema é não ter peça para repor, Sim, né? Mas aí o que está lá não está tão diferente do que seria. O Galdames, por exemplo, não está jogando muito pior do que o outro jogaria. O Vasco está em crise por conta das reclamações do Pedrinho? Eu acho que essa é uma polêmica infundada, assim. Eu acho que está se criando... acho que está se criando um clima ali desnecessário, porque... O Pedrinho, assim que ele assume a presidência... Ele já sabe como é. Ele já sabe que ele não vai mandar em nada do futebol. Então, pra que precisa ficar levantando essa bola o tempo todo? Sabe? Mas eu vou além também, né? Eu falo também isso a respeito da imprensa. Teve uma coletiva do Pedrinho recentemente em que a imprensa só perguntava sobre futebol. A imprensa sabe que o Pedrinho não tem nada a ver com o futebol. Mas o circo pegar fogo é a graça da história, né? Mas eu acho que o jornalista... Para que o Pedrinho deu coletiva? Para falar do associativo? Já que ele vai, senta uma mesa com o jornalista, o Vasco, com todo respeito, mas é futebol. 90%, o que move a paixão do Vasco é futebol. Ele é presidente do associativo. Ele tem 30%. Ou ele não se apresenta, porque outra coisa, é igual o Textor, estou cheio de provas. Pedrinho, não posso falar. Isso é chato. Isso mancha uma transparência que a gente tanto pede, tanto defende. Ou ele não vai para a coletiva, ou ele fala, olha só, eu estou aqui, sei que não mando nada no futebol, mas o azulejo da piscina eu já troquei, consertei o elevador. O basquete está funcionando. Legal. Agora... Eu sou o Pedrinho, ídolo do futebol, presidente do associativo, mas estou aqui, não mando nada, sei muita coisa, mas não posso falar nada. Isso é um papel que realmente não combina. Mas, honestamente, eu acho que a pressão teria que ir pra SAF, não para ele. Sim, mas ele tem 30... Basta para isso ele transparecer, dizer, olha, eu estou aqui, só mando isso. Vai e deixa no ar que ele quer, que ele pode, mas que ao mesmo tempo ele não pode, isso... coloca uma interrogação enorme na relação SAF e associativo. Fica parecendo que ele quer de volta. Exatamente. E aí como é que vai ser? Se a SAF chegar, ou parece que ele não sabia desse cenário. Para mim é uma novidade. Não é novidade. Nunca ele sabia de tudo. Muito bem, então. A TV Brasil também está transmitindo a Série B do Campeonato Brasileiro, né? Tivemos a primeira rodada, ainda não completa. Temos agora Vila Nova e Guarani, nesta segunda-feira, e Brusque e Mirassol, que terá a transmissão da TV Brasil na terça-feira. Tem expectativa boa para a Série B, Lincoln Chaves? Expectativa boa, sim. Eu acho que a gente tem um favorito mais destacado, não só pelo peso da camisa, mas acho que tem questão de elenco, que é o Santos. Embora tenha feito uma primeira rodada abaixo das expectativas, o primeiro tempo de Santos e Paysandu foi muito ruim. O Santos não está com público, né, ainda por conta daquela confusão do jogo contra o Fortaleza, né, do rebaixamento na Série A no ano passado. E foi um jogo realmente que o Santos teve um primeiro tempo que passou muito longe do que a gente viu, por exemplo, no Campeonato Paulista, em que a equipe, mesmo desentrosada, parecia mais encaixada. No segundo tempo o time melhorou um pouco, né? E aí você também tem o cansaço do Paysandu do outro lado, que foi muito mais intenso no primeiro tempo. O Santos conseguiu aproveitar as oportunidades e vencer, mas vai precisar jogar mais bola se quiser ter uma Série B tranquila, né? E além embora do Santos, seja o grande favorito. Eu acho que essa primeira rodada ela mostrou pouquinho ainda, né? Mas já dá para observar que o Sport é uma equipe que vai brigar lá em cima. Fez um jogo seguro contra o Amazonas, inclusive transmitido pela TV Brasil no sábado. O Coritiba, depois que ele, no segundo tempo do jogo contra a Ponte Preta, que também foi transmitido pela TV Brasil, no segundo tempo o Coritiba conseguiu se impor mais.
e é uma equipe que, até com uma tendência a aumentar seus investimentos ao longo da competição, numa próxima janela, tem uma condição também de brigar lá em cima. Eu acho que já são equipes que começam ali a colocar as manguinhas de fora. Por outro lado, ao mesmo tempo já tem equipes que já estão mostrando que vão brigar na parte de baixo. E acho que o exemplo principal é o Ituano, que foi rebaixado no Campeonato Paulista e começou tomando 3-1 da Chapecoense, sendo que o jogo chegou a estar 3-0. Muito bem. Arrisca palpites? Eu vou na dele também, não tem como. O Santos realmente é o favorito, pelo elenco, como ele já disse. Sport também vai forte. E eu, assim, tava estudando ali um pouquinho pro jogo de Ponte Preta e Curitiba. Vi que a Ponte Preta é um elenco que tá dando certo, né? O Jair Ventura ali tá conseguindo fazer com que o elenco tenha bons desempenhos. Arriscaria nessa zebra aí da Ponte Preta também, brigando ali em cima. E aí, Campinas pega fogo, né? Se o Guarani não subir a ponte... Arrisca algo? Não. É cedo. Eu digo sempre que Série B são 4 campeões. Exatamente. Agora, além dessas equipes todas, eu trabalhei no jogo do Sport, vai longe. Eu também acho. A tendência, a gente estava junto na transmissão. Agora, o Novo Horizontino também é uma equipe que precisa ser, ganhou do CRB nessa primeira rodada. Chapecoense, que também começou muito bem, o Lincoln lembrou. Eu acho que vai ser uma competição até o final muito equilibrada. Ninguém falou do Goiás? Não impressionou, forte, pelo menos. Né? Não impressionou. Mas tem uma estrutura, tem uma camisa, tem uma tradição muito Ceará forte. Também lembrou o Ceará também estreou empatando. Enfim, eu acho que até a última rodada, o Bocage, vai ser difícil a gente apontar os 4. A coisa tudo vai ser definida lá na frente. Agora, as equipes que largam na frente ou que a gente olha, tem um elenco mais sólido, mais peças e, é claro, tem a vantagem de jogar em casa, tem o apoio da torcida, a tendência é chegar longe. Muito bem, então. Lincoln Chaves, obrigado aí pela participação mais uma vez, direto de São Paulo. Está sempre convidado, hein? Forte abraço para você. Brenda, bem-vinda mais uma vez. Obrigado pela participação. Valeu, Rodrigo. Obrigado a você que nos acompanha aqui no Mundo da Bola. Deixa o seu like, aciona o sininho para notificação, manda uma mensagem, compartilha, faz o comentário. É sempre muito bom falar com vocês. Forte abraço.